Olá a todos que nos assistem pelo canal 2.3 da TV Cultura e pelo aplicativo do Centro de Mídias. Essa é mais uma aula de projeto de vida para o terceiro ano do ensino médio. Muito bem, a gente tem um tema muito interessante hoje, que a professora Kelly vai nos apresentar, que tem muita relação com as redes sociais. E esse tema é muito interessante, principalmente pelo momento em que vivemos, né? A gente muito tempo em casa e muito tempo, talvez, em frente a essas redes sociais. Muito bem. Professora Kelly, pode dar continuidade? Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem, pessoal de casa, estudantes? Como o Fabiano disse, essa é uma aula pensada para os estudantes do terceiro ano do ensino médio, mas se você é estudante de outro nível de ensino, se você não está no terceiro ano do médio, não tem problema. Fique aqui com a gente que vai ser uma discussão bem interessante. Quem puder, participa do nosso chat, manda pergunta, manda comentário, que na medida do possível a gente vai incluindo vocês aqui. Então, nosso tema de hoje é falar um pouquinho de redes sociais e de etiqueta nesse espaço virtual, né? Como o Fabiano disse, a gente está numa situação muito diferente da que a gente costuma vivenciar e, de certa forma, temos um pouco mais de tempo para ficar olhando as redes sociais, para ficar rodando ali, vendo como que funciona, o que as pessoas postam, com mais tempo também para fazer postagens, para compartilhar. E de que forma que isso, né, impacta no nosso projeto de vida? A gente vem falando de projeto de vida, o que as redes sociais têm a ver com isso, né? Então, se a gente for pensar que tudo que a gente posta nas redes sociais se torna público e que depois a gente perde, né, o controle de tudo isso que é postado, então é um tema que faz muito sentido a gente pensar duas vezes antes de postar, enfim, fazer diversos questionamentos, e é disso que a gente vai tratar um tanto hoje. A forma como a gente vem se comunicando tem mudado a cada momento, né? Então, se a gente for parar para pensar, é graças às tecnologias digitais que é possível a gente estabelecer essa comunicação, esse contato aqui hoje. Mas também muda muito a nossa forma de interagir com as pessoas e de se portar na sociedade. Lembrem-se que é muito importante que a gente tenha anotações e que pensando, né, nesse formato de estudar com autonomia, de estudar à distância, é importante que vocês façam as anotações de vocês para poder retomar em momentos futuros, em aulas posteriores, tá certo? Hoje, o que nós esperamos de vocês para essa aula, né, então, que temos como objetivos para essa discussão: interpretar diversos ambientes profissionais e acadêmicos, né, no sentido, ambiente acadêmico no sentido de perfil de estudante, de profissional, de estudar mesmo, né, de aluno, adaptar-se a situações que o permitam vivenciar essas diferentes experiências, né, então como que a gente se modifica, como a gente se adapta a essas situações, analisar diferentes tipos de conflitos e suas resoluções. Quem já presenciou, quem já acompanhou, quem já protagonizou algum conflito na rede social, de que forma que resolveu isso? E se fosse hoje, né? Se fosse o meu eu do futuro, como é que eu resolveria isso? Empregar atitude de cooperação e companheirismo em situações diversas e em situações adversas também, né? Nós vamos passar por algumas etapas nessa aula de hoje para a gente conseguir dar conta desses objetivos e tentar alcançá-los, né, o mais próximo possível. Então, teremos primeiro uma problematização, falando dessa comunicação no século XXI, um vídeo curtinho para que a gente reflita sobre essa questão das redes sociais, de como a gente se comunica através delas, por meio delas. Depois teremos duas atividades práticas com uma análise de perfil e uma situação em que a gente se coloca no lugar de outra pessoa, e se fosse você. Uma exposição dialogada, comunicação, conflitos e negociação desses conflitos, e a gente encerra com um checklist, voltando para esses objetivos e vendo quanto a gente conseguiu ou não se aproximar deles, tá? Não esqueçam de fazer as anotações e sempre que puder, participem do nosso chat. Ótimo desafio, Kelly. Bom, gente, vamos iniciar. Durante a aula, é muito importante que vocês interajam conosco via chat, a gente está aqui acompanhando tudo. A gente vai proporcionar diversos momentos de interação. Então, utilizem o chat, mandem dúvidas, inclusive, né? Não só para trazer o conteúdo das atividades, mas também utilizem esse espaço para tirar dúvidas conosco. Muito bem? Só para retomar, então, esse é uma aula de projeto de vida para o terceiro ano. Kelly, vamos lá. Bom,
A gente vai explorar um pouquinho como a gente se comunica agora no século XXI, né? Então, graças ao desenvolvimento da tecnologia, a gente foi mudando a forma como a gente se comunica, as ferramentas e a velocidade com que as notícias chegam também mudaram bastante, né? Eu ainda me assusto em alguns momentos de ver o quanto, né, a agilidade que essas informações todas circundam o globo terrestre, né? Passam aqui para o outro lado do mundo, né? Então, pensar nesse elemento num contexto um pouco mais amplo do que pensar que pequenininho, a gente vai pensar, né, dessa forma mais ampla. Então, vamos lá, pensando em redes sociais, né? Algumas redes a gente consegue postar as nossas fotos, postar comentários, comentar as fotos, as postagens, os vídeos de outros colegas, compartilhar, né? Com um clique a gente tá invadindo, tá entrando na privacidade de outra pessoa, né? Ou as pessoas entrando na nossa privacidade. Então, de que forma que a gente lida com isso tudo de forma consciente, sem nos expor e sem expor o outro, né? Dependendo dos nossos objetivos, né? Então, é possível que a gente partilhe um comentário para milhares de pessoas, que a gente faça uma postagem que a gente espera que essa postagem vai viralizar, que muitas pessoas vão ver e acaba que poucas pessoas veem, ou o contrário, a gente acha que não vai ter nenhum impacto e, de repente, todo mundo está acompanhando ali aquilo que a gente postou e a gente nem tinha dimensão de que isso estava acontecendo, né? Então, o tamanho da nossa responsabilidade, o poder que a gente tem nas nossas mãos quanto a expor a nossa imagem e a expor a imagem das outras pessoas, né? Então, o cuidado que está e a importância da nossa postura diante desse contexto, né? Por exemplo, no Instagram, às vezes uma pessoa anônima viraliza em segundos, faz uma postagem e viraliza. Um youtuber viraliza. Às vezes uma pessoa que está ali há muito tempo tentando postar conteúdos e fazer coisas muito interessantes, às vezes acaba não tendo a chamada que as outras pessoas têm, né? Então tudo depende da forma como interage com o público e a forma como a gente consome e com que a gente produz conteúdo nesses espaços, né? A atenção que a gente dá para as diferentes mídias, para diferentes notícias, né, que é a forma como a gente consome. E pensando nas diferentes faixas etárias aí, né, em quais redes sociais, né, a gente mais está, vocês que são bem mais jovens que eu, em quais redes sociais que vocês mais estão, quais vocês conhecem, né? Então, ao longo do tempo, algumas redes sociais vêm, se concretizam, ficam no mercado, outras acabam desaparecendo, né? Umas têm mais impacto, outras menos, e aí depende da região em que a gente mora, né? Em que a gente vive. Então, a exemplo, né, temos aí Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp, que pode ser considerado também, né, um tipo de rede social. Agora está a onda, né, algum tempinho, e agora com essa situação de vocês estarem mais em casa e terem mais contato com as redes sociais, o TikTok, e redes profissionais também, como o caso do LinkedIn, né? Vocês já ouviram falar sobre netiqueta, sobre etiqueta nesse mundo virtual? Né? Então, pensar na nossa etiqueta, na forma como a gente se porta pela internet e não pensar que a gente está protegido pela tela do celular, pela tela do computador, sempre pensar que as ações que a gente toma ali diante daquela tela tem uma outra pessoa do outro lado que é impactado por tudo isso. Né? A gente vai exibir um vídeo para vocês agora. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção desde o início dele, é um vídeo curtinho, mas que vai provocar uma reflexão aqui sobre como a gente expõe, né, as nossas informações e a nossa vida para o público, tá certo? Trata-se de um experimento que foi feito em um país da Europa, onde um vidente busca adivinhar as coisas, né, acertar as coisas referente às vidas das pessoas que topam participar desse experimento, tá certo? Então se atentem e façam as anotações. O vídeo não vai agora? Tá certo. Tá. E aí é importante a gente pensar que, embora seja
por exemplo, uma situação, essa situação desse experimento seja uma situação que foi criada para reportagem, as pessoas que estão ali participando, que vão ali na consulta com esse vidente, elas não sabem que ele está acompanhando a vida deles do outro lado das redes sociais. E a gente fica pensando, será que isso é possível? E se a gente tirar dessa situação, né, do vidente, mas a gente colocar em outras situações, por exemplo, quanto a gente posta e que isso, né, está relacionado diretamente, por exemplo, com o nosso perfil profissional. Então, vocês estão numa idade que estão entrando no mercado, dentro em breve, entrando no mercado de trabalho ou já ingressando no mercado de trabalho. Então, de que forma as postagens que vocês têm nesse momento podem influenciar, por exemplo, vou fazer uma entrevista de emprego, a pessoa que está me entrevistando consultou minhas redes sociais. O que será que ela achou? O que será que ela pensou? O que será que ela descobriu sobre mim durante essas consultas? Eu vou fazer uma sugestão para vocês. Vou dar 5 minutinhos, vou inverter aqui uma proposta, tá? Vou dar 5 minutinhos para que vocês analisem as redes sociais de vocês e depois, na volta, a gente vai ver o vídeo. Nessa etapa, vocês vão analisar, vou deixar na tela, não vou deixar um PowerPoint, um slide para vocês na tela. A ideia é que nesses 5 minutos, vocês analisem os perfis de vocês nas redes sociais e façam registros de 5 pontos que vocês acreditam que precisa ser readequado. Se coloquem, por exemplo, na posição de um empregador, né, de uma pessoa que está fazendo uma entrevista de emprego, ou uma situação agora, a gente pensando aqui num trabalho autônomo, e aí eu vou divulgar o meu trabalho. Eu faço cupcake para venda, vamos supor, ou eu faço brigadeiros, ou eu faço manutenção de computadores, enfim. Será que as pessoas que vão procurar o meu trabalho, quando elas consultarem a minha rede social, eu passo um bom nível de confiabilidade para que elas contratem os meus serviços? Então, analisem olhando para isso e pensem se o eu do futuro de vocês ficaria feliz em olhar para essas redes sociais. 5 minutinhos, tá certo?
Muito bem, voltamos e recebemos aqui muitas mensagens pelo chat do aplicativo. O Lucas disse que está amando essa aula. Lucas, é importante que você e todos os outros também assistam às outras aulas. Essa é a terceira aula de projeto de vida que a gente faz aqui, tá? E todas as aulas têm, obviamente, uma conexão entre elas, tá bom? Pessoal, a gente não vai exibir o vídeo. Vocês podem encontrar esse vídeo no YouTube com o nome Vidente Adivinha com base nas redes sociais legendado, tá? É um vídeo bem interessante, ele vai ilustrar um pouco das preocupações que a gente pode ter se a gente expor muitas informações nossas em redes sociais. Muito bem, Kelly, tem mais pergunta aqui no nosso chat. Vamos lá, então, vamos seguindo. A Bruna colocou aqui uma interrogação. Netiqueta? Net de internet e etiqueta de etiqueta mesmo, de pensar em bons modos, de pensar em como a gente se porta nesses ambientes, tá, Bruna? Então, isso é importante. Há um tempo atrás, pensava-se que, com a disseminação das redes sociais, enfim, pensava que as redes sociais, a internet, esse mundo virtual era terra de ninguém, vamos pensar assim. E não é dessa forma, né? Muitas vezes a gente conhece as pessoas, vai conhecer alguém, antes a gente consulta o perfil dessa pessoa na rede social, né? Então, da mesma forma que a gente precisa pensar ali em regras para a gente viver em sociedade, agora pensando, por exemplo, na situação da pandemia, a gente mudou um pouco das nossas regras de etiqueta, né? Então, antes a gente cumprimentava com um aperto de mão, com um abraço ou com um beijo, hoje a gente cumprimenta com aceno, a gente fala mais de longe com as pessoas, né? Então, todas essas questões vão mudando de acordo com os cenários onde a gente vive. E na internet, né, no mundo virtual, isso não é diferente, tá? A Gabriela comentou aqui no nosso chat das fotos dela. Ela escreveu assim: minhas fotos. Será que essas fotos precisam ser modificadas? Será que essas fotos estão boas? Será que essas fotos condizem com a Gabriela do futuro? Né? Então, isso é importante, Gabriela, de você retomar e de você pontuar quais fotos você, por exemplo, ocultaria do seu perfil, que tipos de fotos você não voltaria a postar numa outra ocasião, por exemplo. Quais fotos, né, condizem com o seu modo de vida e que você tem como um projeto de futuro, como um projeto de vida. Algumas pessoas comentaram aqui, deram risada, né, do próprio perfil, né? Então talvez a gente ainda não tenha tido a possibilidade de ter um olhar mais crítico para o nosso perfil. E a idade de vocês, né, a faixa etária em que vocês estão, deve ter coisas de quando vocês eram bem mais jovenzinhos, né? Eu, por exemplo, quando comecei a usar rede social, posso dizer que eu já era adulta. Né? Então, esses contextos e o modo de pensar mudam bastante. Então, isso é importante de pensando nesses contextos. Então, tenham esse olhar mais crítico, mas também não fiquem se punindo, tá certo? Olhem, tenham esse movimento de que é possível refinar, é possível aprimorar, tá certo? Alguns meninos aqui comentaram que não precisam readequar nada. Então, daqui a pouco a gente vai ter algumas outras discussões, e aí vou pedir para que vocês que comentaram que não precisam readequar, que vocês reavaliem depois da nossa discussão, depois que terminar essa aula, retomem o perfil de vocês com mais calma, para ter certeza se é isso mesmo, tá? Teve um comentário da Larissa sobre interação com outros perfis. Então, a forma como a gente interage com os outros perfis também é de uma grande responsabilidade, porque o outro perfil pertence a uma pessoa, né? Tem uma pessoa por trás daquele perfil ali que está virtual, que também que fica feliz, ou que se magoa, ou que é prejudicado por algum comentário, né? O quanto um comentário nosso, às vezes, pode colocar a perder toda uma vida de uma pessoa, toda uma história de uma pessoa, né? Então, a nossa responsabilidade é incrível, é tamanha nesse cenário. Então, a gente precisa ser consciente aqui.
Ter anotações desses pontos para readequar é importantíssimo para que vocês façam, né, essas readequações depois da aula e consigam fazê-las com calma, tá? O que mais pode ajudar a pensar sobre essa etiqueta virtual, né? Então, elas podem ser, as redes sociais, elas podem ser causadoras de bons e de resultados muito ruins, né? Tudo depende da forma como são utilizadas, né? A importância de saber lidar com situações de conflito de forma saudável é fundamental para não utilizar as redes sociais como uma válvula de escape, compreendendo que esse não é o caminho para a gente lidar melhor com as situações. Então, no momento em que eu estou muito nervoso, eu estou muito explosivo, ou acabei de ler uma notícia que me deixou muito reativo, será que é o melhor momento de fazer uma postagem? Então, reavalia, repensa, né? Isso é importantíssimo de acontecer. Pensar duas vezes antes de tornar algo público é essencial. Faça boas perguntas para você mesma, do tipo: será que o meu, como eu já tinha comentado antes, meu eu do futuro, o que será que pensaria ao ver essa postagem? Pense se o que você está postando atinge outra pessoa, se é algo produtivo ou provocativo. Se é produtivo, posta. Se é provocativo, pense antes, por que provocar outra pessoa? Né? Por que inflamar ainda mais os ânimos? Né? Então, para a gente ter esse senso de esse bom senso nas redes sociais, né? Qual a nossa real intenção com isso, né? Pensar que toda ação tem uma reação e tem uma consequência. A gente vai pensar agora numa situação. Vou dar mais um tempinho para que vocês pensem. E tentem lembrar de alguma situação que vocês vivenciaram nas redes sociais e que foi uma situação geradora de conflito. Pode ser uma situação que você protagonizou, então uma postagem sua que causou conflito, ou uma situação que outra pessoa fez uma postagem ou algum comentário e você se envolveu nessa discussão, ou você acompanhou essa discussão, acompanhou esse conflito. E reflitam sobre algumas perguntas que eu vou deixar na tela aqui para vocês, tá? Então, a primeira pergunta é, para o PowerPoint aqui na tela, por favor. A primeira pergunta é: o que aconteceu nessa situação? Então, reflitam sobre isso. O que vocês pensaram no momento? O que vocês pensaram no momento desse acontecimento? O que vocês estavam tentando conseguir nessa situação? Como vocês poderiam ter agido de outra maneira? Então, são várias questões aí, são muitas variáveis para se colocar a pensar. Como vocês acham que a outra pessoa se sentiu diante desse confronto? Hoje, qual a sua opinião sobre esse acontecimento? Que soluções poderiam beneficiar mais cada um dos envolvidos? E o que você pode aprender com essa situação? Tentem registrar dentro desses minutinhos as respostas de vocês e interajam na medida do possível no chat sobre a última questão que está aqui. O que vocês puderam aprender com essa situação? Vamos pensar sobre as nossas aprendizagens. Tudo bem? Espero vocês aqui no chat. Pessoal, 5 minutos. Voltamos em 5 minutos. Vamos lá.
Estamos de volta, muita interação no chat, bastante informação interessante, alguns pontos para a gente analisar e comentar. Bom, algumas pessoas colocaram aqui no chat que nunca aconteceu isso com elas. Muito bem, então são pessoas que a gente imagina que estão fazendo uma análise prévia da postagem, né? Mas tem alguns casos aqui que a Kelly vai comentar para a gente. Vamos lá, Kelly? Vamos lá. Primeiro, as pessoas, né, como disse o Fabiano, que disseram que nunca aconteceu com elas, então são pessoas que a gente pode entender que estão pensando 2 vezes antes de fazer essas postagens. Agora, temos aqui, ó, aprendizagens, por exemplo, o Vitor disse que foi impulsivo. A Beatriz disse que está vendo os conceitos dela. O professor Sérgio está aqui dizendo que está analisando atenciosamente, então revendo também o seu perfil. Obrigada de estar aqui conosco, professor. Então, a Samantha dizendo da importância de aprender sempre. Então, olhar sempre com um olhar crítico, com um olhar de distanciamento, ajuda a gente mudar e ter clareza dos nossos objetivos e dos nossos aprendizados, né? Por exemplo, temos aqui a Mariane comentando, nossas redes sociais refletem quem somos. Então, se a gente... vou tomar aqui esse comentário da Mariane, para a gente poder também entender que nem sempre a gente está com a razão, né? A gente precisa olhar e ter um deslocamento desse nosso lugar de análise. Então, quem trouxe, por exemplo, que não tenho nada a mudar, ou sempre estava correta nas minhas posturas, dê uma olhada mais tarde, depois dessa aula, com um olhar mais crítico e pense se de fato é isso. Tente encontrar algo para repensar. Tá? Eu vou deixar como uma dica para vocês que fizeram essa análise agora sozinhos, que vocês peçam ajuda para um colega. Então, ou peçam para um amigo, para uma amiga, irmã, irmão, pai, mãe, para alguém olhar para o perfil de vocês e fazer algumas indicações também, vocês se coloquem a conversar a respeito disso. Vamos pensar rapidamente numa situação aqui de conflito, né? Como é importante estarmos bem preparados para essa situação de conflito, ter essa noção de negociação, pensar em quem são os interlocutores, quais são as minhas possibilidades de mudar essa situação, né? Ter naturalidade, manter a calma, né, durante as situações. Então, essas são algumas questões muito importantes e que seria importantíssimo se a gente conseguisse analisar com mais calma, com mais tranquilidade. Quando a gente retornou, o Fabiano comentou que algumas pessoas disseram que, né, que nunca aconteceu, né, com elas a respeito de terem se envolvido, terem, né, protagonizado algum conflito. É importante, então, aproveite esse momento e veja, analise, por exemplo, perfil de famosos, de pessoas que estão mais expostas na rede social e tentem aprender também com essas questões. Muito obrigada e até uma próxima. Muito bem, gente. Essa aula faz parte do projeto de vida para o terceiro ano de ensino médio. A gente falou de redes sociais, tem muitas notícias sobre redes sociais, essa semana especialmente tem bastante coisa. Se vocês pesquisarem, tem informações que vão servir para vocês utilizarem como apoio nessa aula. E, enfim, a rede social é a história que a gente quer contar sobre a gente, né? Que história você aí do outro lado quer contar? Muito obrigado a todos por essa aula. Quero agradecer ao Instituto Pro, à Secretaria de Educação e ao Centro de Mídias. Um grande abraço a todos.